Bem, primeiro eu queria agradecer aqui ao convite, né, do Pedro, né, do professor Botelho, já tenho vindo aqui várias vezes, né, um grande prazer encontrar o Henrique novamente e ver alguns amigos aqui, né, ver o Vanderlei aqui, um prazer raro, fazia tempo que eu não via o Vanderlei ali de cócoras no corredor, ensaiando aí a música sobre a poesia do Henrique, linda por sinal, tanto a música como uma poesia, viu Washington, viu Israel, né, viu Eli, muita gente, né, que passou pela UES, alguns foram meus alunos. E louvar essa iniciativa aqui, desse encontro, eu acho maravilhoso. E no início eu perguntava aqui para o professor Botelho sobre o que falar, né? E com esse prelúdio maravilhoso, eu até redirecionei um pouco, né, o que eu ia falar. Eu mandei um texto e também um vídeo, né? Os dois são trabalhos meus e eu vou tentar conduzir aqui a minha fala muito motivada pelo que eu vi aqui no início, né? Eu realmente fiquei tomado de emoção. Olha, é muito difícil você ver num programa de pós-graduação essa mistura entre arte, entre ciência, essas coisas se, né, conjurando em prol da produção de um conhecimento muito particular, né? Conhecimento que brota de outros âmbitos, né? De outros planos. Então a minha fala vai ser bem nessa direção de tentar discutir como pensar alternativas de ser artista fazendo ciência. Eu não planejei exatamente essa fala, mas eu vou me aventurar sobre ela, porque eu acho que talvez combine mais com a proposta e para ficar em sintonia com o que a gente viu aqui. Só fazendo uma rápida uma retrospectiva desses 30, 40 minutos aqui. O professor Botelho, nas suas primeiras palavras, né, fala de derrota, que é um sentimento que atravessou o coração de muita gente nesses últimos dias. Dando seguimento, né, quando Pedro aparece, num arrobo quase incontrolável, o Vanderlei grita saudade, né, para o Pedro aqui, num gesto bem solidário e afetuoso. Quando nos chega a poesia do Henrique, né, ele traz um outro ingrediente tão fundamental para a gente que faz pesquisa e para a gente que é humano, é o tempo. Um olhar bem particular, bem delicado, né, e que eu acho que o Vanderlei, acho que não está mais aqui, mas foi muito feliz em agregar uma série de dimensões a esse conjunto de temporalidades que o Henrique colocou no texto. Pedro, quando fala, ele traz a ideia de memória, né, que estavam perpassadas nas músicas, na Catingueira, de Elismário, né, e também nessa apologia aos mestres da MPB que cultivaram o gosto musical do Vanderlei. E também aparece a palavra alegria, né, na palavra do Dorival Caymmi, na fala dele, muito auspiciosa, e é bom realmente ouvir, bem oportuna a escolha do Pedro para colocar essa fala. Então, todas essas... Imagine você ter de fazer um trabalho de pesquisa, uma provocação, onde você conseguisse conjugar num texto científico todas essas afecções, todas essas dimensões da humanidade, da vida, né? Talvez a frase do Caymmi, não essa, mas outra, né, consiga resumir tudo isso de uma maneira muito simples, sem precisar de laudas e laudas escritas. Trazer o tempo, trazer a saudade, trazer a derrota, trazer a alegria. Quando ele fala, é doce morrer no mar. O Caymmi é um gênio, como dizia o Aldir Blanc, né, é o mago do palavreado. Essa é uma frase do Aldir Blanc sobre Dorival Caymmi. Então, quando ele fala que é doce morrer no mar, quantas ironias, né, desse doce e o mar salgado, de uma morte que é doce, mas é uma morte que se morre no lugar que se quer morrer.
Então, eu abro aqui a minha fala com essa frase do Caim e vou trazer um pouco dessa dificuldade, eu acho que atravessa todos os trabalhos do artista quando inventa e se desbrava nesse universo de fazer ciência. Então, eu quando fui estava no doutorado, me lembro muito bem numa aula, um professor excepcional, incrível, né, em São Paulo, e eu tentei dar vazão a esse lado mais de artista. Eu sempre tive uma carreira paralela, tanto como artista, fotógrafo, músico, fazendo trabalho de cinema e um trabalho mais acadêmico. Eu quis colocar um filme como capítulo da minha tese. A minha ideia foi totalmente rechaçada, né? Sobretudo numa universidade tradicional. Né? A professora olhou para mim e disse assim, aqui na USP não. É uma professora porque eu guardo extrema admiração e gratidão também. Mas isso denuncia muito o desafio que o artista tem em fazer ciência quando ele tenta deixar lá no trabalho dele esse ímpeto criativo, essas sutilezas que a gente conseguiu aqui demonstrar nesse início. Então, com essa frase do Caim, é doce morrer no mar, eu vou contar aqui uma história rápida, um caso que aconteceu comigo e tentar explorar algumas questões dessa interface entre arte e ciência. Eu acho que a gente não deve deixar descansar essa energia de dar uma outra vazão, tentar fazer com que o próprio suporte dos nossos trabalhos sejam repensados. Enfim, eu mandei 2 trabalhos, o Pedro pediu que a gente enviasse, eu enviei um texto, que é um texto que está publicado numa revista, não sei se alguém teve a oportunidade de ler, e um outro, um filme. São 2 olhares sobre a mesma coisa. Eu, durante muito tempo, eu tive sempre essa vontade de deixar a vazão do artista predominar. E esse trabalho eu recebi um convite de uma revista que chama GIS, que é Gesto, Imagem e Som, que é uma revista que tenta cruzar essas linguagens e produzir ciência a partir de reflexões que usam como suporte outros, digamos, modelos, né? Que não exatamente texto acadêmico, literal, uma tese, que não estou dizendo para a gente abrir mão disso, eu não estou fazendo aqui um discurso contra esse modelo, não é isso. Mas existem outras possibilidades, é isso que eu discuto aqui. Claro que essas possibilidades precisam ser fundamentadas, precisam ser muito organizadas para ter também esse valor acadêmico e não ficar um exercício artístico desconectado de uma reflexão. Então a minha fala vai ser, rapidamente, eu vou contar uma história e como conseguir dar conta de um problema de pesquisa usando alguns expedientes muito mais do campo da arte do que do campo da ciência. Bem, o meu trabalho, né, de mestrado, inicialmente, quando eu fui para o sertão do Cariri, foi uma ideia de fazer um estudo sobre a música que estava associada aos ritos mortuários do sertão do Cariri. Um tipo de procedimento que já naquela época, estou falando do ano 2000, praticamente já não existia mais. Então eu fui atrás de encontrar pessoas que ainda guardavam essa lembrança, essa memória. Eu fui fazer uma relação entre música e penitência. A minha questão central é entender como é que a música dentro desse rito, ela contribui para essa eficácia ritual, ou seja, para a salvação da alma. Como é que a música opera nesse contexto. Termino meu trabalho, muito ainda como etnomusicólogo, que é a minha formação de mestrado, faço um doutorado, retorno depois 8 anos para fazer um trabalho dando continuidade àquilo. Só que o meu trabalho agora, né, muito mais, não só como músico, mas você viu aí o Marcelo leu, eu trabalho com imagem e com música. Né? Então a minha ideia era ir para os domínios do corpo. Agora, entender todo esse universo que está por trás
desse repertório não só musical, mas um repertório gestual, um repertório iconográfico associado a essas práticas penitenciárias. Não vou dar detalhes, eu quero chegar no problema para que vocês entendam e que compreendam o exercício que eu fiz para dar conta dessa situação. Quando eu vou para o campo, à procura dessas pessoas, as mulheres mais velhas, sobretudo, que guardavam esse conhecimento, que podiam cantar, que podiam me ensinar a arrumar os altares, me explicar o que é que significa aquela toalha, o poder daquelas flores, por que aqueles santos, por que a genuflexão, que é o ajoelhamento naquele momento. Então essas pessoas, quando eu me aproximei delas, para minha surpresa e quase desespero naquele momento, elas não falavam. Elas não podiam falar sobre justamente aquilo que eu mais precisava. Aí surge uma questão de pesquisa que não estava planejada, né? Porque aquelas mulheres não falam. E aí eu sabia que elas tinham condição de me explicar. Eu já tinha falado, inclusive, com algumas, mas 8 anos foram suficientes para silenciar completamente essas pessoas. Então havia aí um imponderável que eu não supunha na pesquisa inicialmente. Aí você imagina, um artista que chega no lugar para ouvir as pessoas, para registrar os cânticos, para entender sobre a iconografia, e as pessoas principais que poderiam me fornecer essa informação simplesmente se calavam. Então a questão central do trabalho aí, ela ficou de lado um pouco e passou para dominar uma outra, que foi que tipo de constrangimentos havia para silenciar essas pessoas. Então, a discussão começa: que tipo de alternativas etnográficas eu poderia mobilizar para ouvir, não mais a fala, mas o silêncio. Por isso que o meu trabalho é uma etnografia de formas e silêncios. Então, é um músico, um artista que vai ouvir não o canto, mas as escusas de cantar. Então, o que eu precisava era lançar mão de algumas alternativas para fazer uma leitura desse quadro que se me anunciava e que era tão difícil de lidar com ele. Numa situação dessa, né, a professora maravilhosa, e não é ironia, que me ajudou muito numa formação teórica, talvez ficasse muito mais refém da situação do que um artista que tem outras possibilidades, digamos, menos previsíveis e menos arrumadas dentro de um universo acadêmico, que lança mão de outros expedientes. Enfim, eu vou agora mostrar para vocês. Eu fiz tentei me aproximar de várias maneiras dessas pessoas. E vou mostrar para vocês algumas delas aqui, pelo menos 2, para não tomar muito tempo. Sempre dizendo a vocês que o meu foco é operar nessa relação ciência e arte, mostrar como essas coisas se confundem e podem dar frutos muito importantes. Esse vídeo que eu desenvolvi, né, foi um ensaio inaugural dessa revista. Inclusive, abriu várias possibilidades, inclusive fora do Brasil, por conta de um exercício de uma leitura desse silêncio. A primeira coisa que eu fiz, né, me lembro que eu estava saindo de uma missa campal, que fazem em Juazeiro do Norte, missa que reúne, né, centenas, talvez milhares de pessoas. Eu ouvi a missa e no meio da missa, onde todo mundo vibrava de uma forma muito vigorosa, algumas pessoas ficavam paradas, ajoelhadas, não se misturavam com aquela efusão. Eram aquelas pessoas que me interessavam, mas elas não falavam para mim. Eu saí da missa e entrei no se chama Centro Cultural Mestre Nosa, para quem conhece o Cariri, que é um local onde você tem um repleto de imagens. Eu estou até com um PowerPoint aqui, se vocês quiserem botar, mas acho que não precisa. Repleto de imagens de madeiras, onde você tinha bichos, né, feras, carrancas, santos, tinha também essas mulheres.
Então, daí veio a minha primeira luz. Se as mulheres não falavam, eu fui ouvir os artistas que esculpiam as mulheres. Então, o que foi que eu fiz? Eu cheguei para eles e pedi para eles esculpirem beatas, né? Essa aqui é uma delas. Eu chegava com os artistas e pedi para eles esculpirem para mim essas mulheres. Eu não dei detalhes, cheguei para vários deles, aqui trouxe só duas, né? Tem várias, né? Tem duas beatinhas. E eu chegava para o artista e dizia, eu queria encomendar uma beata, não mais nada. Eles começavam a esculpir e durante o processo eu fotografava. Eu tentei filmar, mas percebi que não estava funcionando, porque eu estava influenciando o processo de concepção das imagens com vídeo. Quem vai fazer esses trabalhos, assim, é muito interessante entender sobre o processo de encomenda. Para isso eu indico um livro maravilhoso do Carlo Ginzburg, que chama Indagações sobre Piero, que é Piero della Francesca, que é um pintor, e ele faz todo um estudo. Carlos Ginzburg, para quem trabalha com detalhes, é muito importante. E para mim foi um autor, um historiador social, que foi muito importante para mim no meu trabalho. Enfim, então eu pedia e eu fotografava as pessoas, as beatas, em vários momentos. Primeiro eu disse, assim que você achar que é possível visualizar a forma dessas mulheres, você me traz. Eu tenho aqui, no PowerPoint, se vocês quiserem mostrar, não sei se vale para vocês ver. Talvez complemente alguma coisa, mas eu não vou. Tem até em PDF também, aqui, só para mostrar o que foi isso. Enfim, e eles me traziam essas mulheres e aos poucos eu fui entendendo os artifícios pictóricos que eles utilizavam para as mulheres, para produzir essas mulheres. E eu comecei a entender uma série de relações que para mim eram fundamentais. Por exemplo, a importância do rosário, do cordão, um cajado que não existe nas mulheres, mas existe nas esculturas. Tem todo um imaginário que está atrelado sobre o corpo. Eu fui atrás desse trabalho, atrás desses artistas. Enfim, isso foi, eu vou abreviar, foi um período maravilhoso, de muito aprendizado. E depois das obras feitas, e eu pai. Poderia colocar para frente para eu focar as pessoas aqui? Virar de frente para a câmera. Isso. Talvez. Na verdade, perto do senhor, professor. Isso. Né? Será que vai ficar mais? Enfim, são essas mulheres que... Essas mulheres são elas que cantavam, são elas que conheciam os elementos que eu queria saber, que eu não tinha acesso através da fala. Ok? Enfim, depois de todo esse trabalho, o que foi que eu fiz? Eu levei as esculturas para as mulheres. Então, as próprias mulheres começaram a falar sobre as obras e assim elas falavam sobre si mesmas. Elas pegavam as esculturas e comentavam as esculturas, só que nesse gesto de comentar a obra, elas falavam sobre si mesmas. Deu para ver isso? Não é só o projetor que não está ligando. Aqui está ligado aqui. Não, ele está ligado. Se tivesse ligado, estava pelo menos azul aí na tela. Não, está aceso. É verdade. Não é questão de sinal. Vai dar certo. Tem um controle do projetor aqui? É porque aquele screen que ele procura o carro. Falso som. Tá fechando o carro. Aí. Vai passando isso aí, vou te mostrar rapidamente. Por exemplo, isso aí é o local onde eu trabalhei, né? Isso aí chama Ladeira do Horto, que é
talvez uma das regiões onde se concentra com maior intensidade esse culto a um catolicismo penitencial. Pode passar, Israel. Isso aí, ó, é uma fotografia de um altar caseiro, né? A fotografia já foi exposta algumas vezes. Isso aqui também é um altar caseiro. Eu fiz todo um estudo sobre a arrumação desses altares, ó, são essas as mulheres às quais eu me refiro. Pode passar, só para vocês terem. Isso aqui é um outro formato de altar. Pode passar. Isso aqui é um desenho que eu chego de uma forma mínima desses altares, que eu não vou desenvolver, mas a própria organização do repertório iconográfico está diretamente ligado ao repertório musical, muito voltado para o lado feminino, que é o repertório musical todo em torno da ideia de Maria, né, de Nossa Senhora, mas sempre com essa ideia centrípeta de ter um centro a partir em torno do qual se agregam os outros elementos, né, com uma ideia hierárquica. Pode passar. Pode passar, Israel. Isso aqui é aquele altar. Eu vivi um processo de montar esses altares, porque eu queria fazer uma exposição desse processo. Eu fiz uma intervenção pública no meio de milhares de romeiros. Pode passar, só para vocês terem uma ideia da pesquisa. Isso aqui é uma simulação 3D do altar, porque me interessava o olhar para o olhar dentro da sala. Aquela parede lateral eu não vou desenvolver, mas virou um trabalho independente, né? Quem quiser ler, está publicado no livro da USP, que se chama... Ali são os retratos pintados, tem toda uma história sobre memória muito forte e uma relação com o sagrado muito forte, né? Que são retratos de morte, não vou desenvolver muito, só vou tentar chegar onde eu... Tu pode passar, Zé. Isso aqui é aquele altarzinho que vocês viram, mas agora ele está em praça pública, onde as mulheres, justamente as mulheres que não falavam, muitas delas se aproximavam e falavam sobre os altares, estavam suficientemente emocionadas para falar, às vezes cantavam, né? Pode passar, Israel. Cerrado. Isso aqui é um resgate histórico da imagem dessas mulheres, né? Aí entra a literatura, né? Eu fui atrás dos primeiros beatos, das primeiras iconografias. Essa do meio é a Beata Maria de Araújo, a protagonista principal do milagre, né? De Juazeiro, o Beato da Cruz, ali pode passar, não vou me demorar. Isso é onde eu queria chegar. Isso aqui, ó, foram os estágios das esculturas, né? Eu conversava com os artistas e eles iam me explicando como é que esse corpo era produzido, que elementos eram representativos para conseguir chegar nessa composição física de uma beata, que era o que me interessava, né? Porque depois eu ia levar para as próprias beatas. Você vê que um deles, essa fotografia 5, ele já me traz a própria madeira, ele só fez cortar. Ele chegou e disse assim, ó, a beata já está aqui todinha, não preciso dizer mais nada, né? Foi maravilhoso, né? Os outros mexeram, né? Esse não, esse diz. Aí tem todo um manto, tem uma série de elementos dentro dessa configuração aí estrutural, né? É um sólido quase. Eu não vou desenvolver aqui, mas vamos lá, passa. Pronto, isso aqui é justamente essa que eu trouxe, ó, 3 estágios, onde estão conjurados dentro dela uma série de elementos iconográficos provenientes não apenas do universo religioso. Eu faço um estudo sobre as bocas, porque as bocas têm a ver com as bocas dos santos, a própria boca da beata, que teve o sangue associado muito com o vermelho, né? Tem o cangaço muito forte. Você vê aqui muito a fisionomia do Frei Damião, por exemplo, aqui muito perto. Então tem uma série de elementos a que eles recorrem para construir esse imaginário. Por favor, Israel. Aqui essa outra, muito interessante, você vê que nela aqui, ela aponta para a cruz, né? Isso que é uma relação direta, né, com a iconografia católica oficial, onde ela aponta para o coração, né? Isso é representado em muitas, né, Madonas. Quando elas apontam para o coração, aqui aponta para o rosário, que é o principal elemento dessa tradição. Olha lá, Israel.
Aqui eu mostro, ó, essa outra ali, essa do lado é uma beata, a outra é uma santa. Então, nesse momento, na minha pesquisa, entra um detalhe muito sutil, que é mostrar o que é uma santa e o que é uma beata. Mais uma vez, como eu falei do É Doce Morrer no Mar, uma vez eu conversando com um artista, depois de eu ter escrito várias laudas, né, ele chega e diz assim, de uma forma simples, né, chega e me diz assim, eu pergunto qual a diferença de um beato e uma santa, o que é que faz uma beata, o que é que faz uma santa. Ele diz assim, não, é quase a mesma coisa, mas uma beata é uma santa que não sorri. Pronto. Não precisava dizer mais nada. Era aquilo que com tanto esforço eu estava tentando descobrir e resumir numa meia frase. É exatamente essa. É uma tristeza, é um sofrimento que o artista coloca dentro da obra. Né? Por favor. Aqui estão as duas. Né? Vários elementos, também não vou discutir aí, da fisionomia, é o mesmo artista. Viu? A cor, a fisionomia, os pés descalços, os rosários, o vestido, o manto, um cajado, uma série de elementos que estão dentro, definindo e marcando a identidade dos dois, digamos, da beata e da santa. Por favor, Zé. Pronto, aqui ó, é quando eu levo para as beatas as imagens. E aí sim, aí realmente foi difícil fotografar, para quem já está, isso aí já foi depois de mais de 3 anos de pesquisa, e eu já estava quase há 15 anos trabalhando nesse universo. Aí você se emociona realmente, porque você vê o pensamento do artista que esculpiu, né? Quando ela pega na mão, ela fala da obra como se falasse de si mesma. Né? Se vê, se enxerga. E aí os silêncios realmente são quebrados. Por favor. Isso aqui é um outro exercício que eu fiz, que é um exercício fotográfico. Isso aqui são fotogramas, né? Ou seja, são retirados de vídeo, não são fotografias, onde eu mostro todo um processo de preparação para a fotografia. Então, tem todo o exercício de paramentação para se construir uma imagem de uma mulher dessas, que é uma beata. Então, é uma fotografia solene, onde ela pega o cordão, onde ela pega um cajado, onde ela pega várias coisas, uma estola, e vai se aproximar muito daquilo que o artista tinha falado. Entendeu? As coisas não davam muito juntas, por favor. Estou sendo rápido. Isso aqui é a pose que ela faz. Uma pose que tem todo um exercício mimético em relação às próprias imagens. O Padre Cícero ali tem uma posição de mão parecida. À direita dela, tinha uma beata muito parecida com ela, que é a Beata Maria Dodô. Também tem toda uma relação. Agora sim, você pode fotografar. Eu já sou beata. Um pouco isso, por favor, Zé. Então, aqui eu vou passar rápido, não vou desenvolver, entra numa outra dimensão, que é a dimensão da cura, onde entra também a questão do canto, onde eu vou atrás dos xilógrafos, entra numa outra, não vou esticar muito, mas vamos lá. Depois eu faço esse trabalho, eu vou atrás dos livros, dos cordéis, dos devocionários. Então, tudo isso é para fundamentar, né, esse pensamento sobre o corpo e o exercício devocional dessas mulheres. Por favor, pode passar. Aí é um estudo que eu faço sobre a mudança em relação à forma de falar sobre o mesmo tema. Isso aqui é uma música, ó, Maria Valei-me, é uma canção, que é uma paráfrase da Salve Rainha, né, Salve Regina, que é um bendito misterioso contra o Satanás. A música é difícil de você gravar, algumas delas, porque eles não cantam em contexto ordinário. Precisaria estar num contexto de morte ou no contexto de perigo, algumas dessas músicas, e aí foi muito difícil gravar essas músicas. Eu consegui várias delas, uma das quais eu precisei ficar 2 anos realmente conquistando para gravar o Stabat Mater, uma oração milenar, né, cantada em latim, que ainda eu não mostrei ainda, mas por favor, olá, vou desenvolver. Isso aqui entra a parte mais musical, onde eu vou fazer uma série de transcrição desses cânticos, e eu utilizo tanto a partitura como utilizo uns sonogramas para mostrar como a ideia de sofrimento está na forma de cantar. Então, qual é o exercício que eu faço? Eu tento ouvi-los cantando outras músicas. Então, eu consegui, por exemplo, ouvir esse pessoal cantando Parabéns para Você. É incrivelmente triste.
Ou seja, existe todo o ímpeto, né, de sofrimento, uma estética. A estética está diretamente ligada ao sofrimento. Quando eles diziam, essa música é bonita, ela é mais penosa. Então a ideia da tristeza, a tristeza é um ingrediente fundamental para infligir qualidade, virtude em todas essas coisas. Os santos mais próximos do centro são os santos que mais sofreram. É São Sebastião atravessado por uma flecha, é Frei Damião totalmente curvado, né? São Francisco com as chagas, a Nossa Senhora das Dores acorrentadas. Então aquilo que lá em 2000 era uma preocupação com uma música de penitência virou uma estética penitencial, abrangendo uma dimensão muito maior. Por favor. Isso aqui eu vou fotografar as pessoas cantando, né? Que aí entra realmente toda uma dimensão do corpo que canta e sofre ao mesmo tempo, né? Eu digo cantar é sofrer o corpo. Cantar é sofrer o corpo. Foi o Henrique, que é da área, né? A ideia de sofrer o corpo não é exatamente sofrer com o corpo. Eu tinha lido um conto, quando decidi esse nome, que o protagonista do conto entrava no quintal e ele dizia, eu corri as galinhas. Né? É quase que como se você se misturasse com o objeto sobre o qual você fala. Então a minha ideia foi sofrer, ou cantar é sofrer o corpo, é mutilar, é produzir uma fisionomia. Então, cantar, por isso que eu tentava cantar e as pessoas olhavam depois de gente treinado, né? Como músico há muito tempo, você ia tentar com todo o seu esforço, a pessoa olhava para você, você não sabe cantar Maria Valei não. Né? Você tentando fazer, porque na realidade o erro não estava no canto, ou pelo menos não estava na voz. Porque música era muito mais do que o canto. Música era o gesto, era a fisionomia, entendeu? Tinha toda uma série de elementos que eles estavam olhando e eu preocupado com o som. É muito mais do que isso. E eu demorei muito tempo para chegar. Por isso que, voltando para o começo da conversa, o suporte de entregar uma dissertação escrita sempre me incomodava. Porque era incapaz de evocar toda uma série de dimensões que eu queria evocar, e que um texto escrito tinha uma série de limitações. Mesmo eu tenha feito um texto poético, eu escrevi uma dissertação em formato normal, uma tese, né? 300 páginas, aquele negócio, e fiz também em cordel. Então eu escrevi em cordel também, então saiu uma versão poética e saiu em filme. Tudo bem, a banca considerou a tese, né? Mas na defesa eu restei o cordel. Né? Então foi uma forma do artista chegar e dizer, olha, não dá para você dizer algumas coisas, você precisa de outros expedientes para poder se aproximar mais da experiência. Por favor, Israel, eu estou me alongando. Isso aqui é um outro exercício também, que são peças de barro, também não vou me alongar, pode passar. Já estou querendo que acabe, vai lá, Israel, não vou falar muito, pode passar. Ali, tá bom, ali era uma outra coisa, não vou mostrar, que é justamente o parabéns para você. Então, isso aqui, Bendito Altar e Beata, um nó que ninguém desata, foi uma ideia, né? Na realidade é um cordel, essa xilogravura foi encomendada para o próprio cordel. A ideia foi quebrar essa descontinuidade da tese, né? Que eu fiz um capítulo sobre música, um capítulo sobre os altares, um capítulo sobre as mulheres, sobre o corpo, e fazer um exercício dessas coisas estarem misturadas, juntas, né? Porque elas não estão separadas na experiência. E em função de uma necessidade, né, acadêmica, né, de um academiquez, como disse a saudosa professora Maria Lúcia Montes, das maiores antropólogas que a gente já teve aqui, dizia que na minha qualificação ela não pôde estar na defesa, mas dizia que a ideia era realmente essa, escapar desse academiquez e tentar outras evocações. Enfim, só para fechar, podia até acender a luz, né, só para a gente fechar, depois a gente apaga de novo, se der para colocar o vídeo. Enfim, eu queria aqui só deixar para vocês esse estímulo, né, de tentar lidar com esses desafios da vida real, da pesquisa, de uma maneira um pouco mais corajosa, deixando o artista predominar dentro dela. Né? Isso eu vi várias vezes, né? Isso eu fui convencido disso na prática. Eu chegar para um artesão, por exemplo, desse,
o Nilo, né, lá e trabalho com uma proposta mais contemporânea, e ter um monte de troncos de imburana, assim, eu chegar para o Nilo, como é que você escolhe a madeira aí para fazer essas mulheres, né, essas beatas? Se não, Evelto, qualquer uma dá certo. Escolha uma aí. Eu fui escolher a que eu achei mais troncha, mais desarrumada. Fui lá, peguei uma que tinha um buraco no meio. Né? Tinha um buraco no meio, e ele falando aqui, eu disse, tá perfeito. Eu pensei que eu ia, de alguma maneira, constranger o artista, né? Lei do engano. Então eu peguei aqui e ele disse assim, aí foi me explicando, nessa parte aqui eu vou colocar um rosário, um manto, não sei o que, falou, e eu olhando para o buraco ali no centro. Né? E eu esperando o que é que ele ia fazer. Ele não disse nada, disse assim, esse buraco aí? Esse buraco é a parte principal. E eu olhei para cá assim, como assim, ô Nilo? Assim, olha, Velta, essas mulheres, elas são devotas de Nossa Senhora. A mãe de todas as mães, mas elas negam a si a maternidade. Então esse buraco é uma barriga pelo lado de dentro, é um oco, é uma antigravidez. Cara, foi ele dizer e eu chorar. Tu tem noção da quantidade de simbolismo dele, né? Toda uma reflexão que eu fazia, o artista pega numa simplicidade e pega um furo e diz que é uma barriga, meu irmão. Entendeu? É isso que eu estou falando, né? Está comigo, eu não trouxe porque era grande, né? Todas essas obras eu comprei, né? Foi uma encomenda mesmo. Enfim, foram vários desses momentos, né? Eu chegar, por exemplo, por Abraão Batista, que é um grande estilógrafo e cordelista, né? E conversando com ele e falando das beatas, ele estava aqui falando comigo, eu com a câmerazinha na mão aqui, está gravado em um dos filmes, né? Chama Beata uma Santa que não sorri, não é o que eu trouxe aqui, é um outro filme. E ele falando aqui, nessa hora eu tremo, né? Porque ele fala uma coisa também que me emociona, ele dizendo assim, Velta, aqui, a Beata, essas mulheres, né? Elas são um excesso, elas são uma transcendência. São Francisco era a beata do santo. Lampião foi o beato do cangaço. Aí começou a criar. Aqui eu estou cheio de beatas do meu lado. Se eu esticar a mão para trás aqui e pegar uma dessas esculturas, olhando para mim como eu estou olhando para o Marcelo, eu vou estar pegando provavelmente uma beata. E eu na frente dele. Ele chegou aqui e pegou uma coruja. E ele lascou-se. Né? Pegou a coruja, chegou a corujinha segurou na mão aqui. Aí ele disse assim, provavelmente eu tenho uma beata na minha mão. E eu sabia que era uma coruja, né? Ele abriu assim, né? Não falei? A Santa Coruja, a beata da escuridão. Entendeu? A minha cana na hora do filme faz assim, entendeu? Isso conversando comigo e com estrofes e cordel, por isso que eu fiz o exercício de escrever um cordel longo, né, em décimos. E muitas experiências eu vivi dessa natureza. Quando você vai para campo, ainda mais a gente que é músico, aqui alguns que são formados em música, como você, primeiro choque, você não escreve aquilo. A tua notação ocidental não serve de nada. Aquelas bolinhas para tu escrever, esquece, entendeu? Não esquece, porque o tempo é outro. É outra coisa que você tem que captar. É você colocar o corpo ali dentro, é colocar os olhos, a fisionomia, toda uma série de mesuras do corpo que não estão dadas na partitura. Por isso eu escapei, fui tentar outros expedientes. Um deles foi o cordel, né, que eu fiz, né, na realidade, eu tentei recontar essas experiências em cordel. Né. Eu não estou em condições, por isso que eu não trouxe. Geralmente eu vou ler uma estrofe, né? Ler não, eu fiz agora aqui, né? Na realidade, estava lembrando. Foi uma situação que eu vivi em relação às rezadeiras, que tinha uma senhora que a filha estava doente e ela foi chamar uma rezadeira para rezar. Estava tossindo, estava muito, muito ruim e chamou uma rezadeira. A rezadeira chega lá com um galho de arruda, bem, e a menina ficou boa. E ficou boa, né? E aí, depois eu conversando, eu fui ver, né? Elas agradecem, chamam a rezadeira,
dar um café e tal, né? Isso pode ser contado, escrito, só que eu contei isso em cordel, né? Eu vou ler apenas essa estrofe, né? De como eu contei essa experiência, né? Eu contei quase todas, né? Eu vou contar essa e talvez fique sem voz depois. A família agradecida lhe oferece café, bolacha coalhada, grude o que a senhora quiser. Sua benção não tem preço. Nossa filha estava cansada, não tinha luz no zoinho. A senhora passou o gaio e a tosse que nem um raio se transformou num risinho. Então eu fiz várias dessas estrofes para mostrar como essas experiências são convertidas num outro vocabulário. E você leva depois para as pessoas. Isso é uma grande vantagem, porque a grande discussão, estou indo agora para Recife, o tema da discussão, que é uma jornada de etnomusicologia que vai ter, quem são os nossos interlocutores, professor Botelho? É essa a pergunta. Para quem a gente faz pesquisa, né? Como a gente se comunica com essas pessoas, como não deixar os trabalhos parados na biblioteca. Então é devolver para as pessoas, levar para elas, né, se comunicar com elas. Enfim, eu não vou esticar muito. Eu tenho um filme que é um filme de 12 minutos. Eu não sei se é conveniente, fica à vontade para não passar dentro da logística aqui. Vocês podem ver depois, ele está na revista Giz da USP, demora um pouco a passar, quando vocês forem baixar, porque ele está no próprio PDF. É o meu Harry Potter, né? Você baixa o PDF aqui e o vídeo roda dentro, por isso que ele é lento. Então, esse vídeo está lá, vocês podem colocar Velta, revista Giz, o nome do vídeo chama Era um Corpo de Mulher. Né? Era um Corpo de Mulher, que é um filme feito onde eu junto cordel, onde eu junto essas beatas, eu iluminei com fogo para dar movimentos a ela, então são, né, dezenas de velas, né, onde eu iluminei, onde o próprio cordel ele aparece tanto na minha fala, como na materialidade do próprio texto também. Aí aparecem as músicas também, que a trilha também, eu fiz uma trilha baseada na própria, na região, mas fiz uma trilha musical eletroacústica também, né, porque esse vídeo ele tem uma inspiração do vídeo arte também, então eu trabalho entre vídeo etnográfico e vídeo arte, então tem uma proposta contemporânea esses vídeos também. Então quem quiser ver, se sobrar tempo pode colocar, mas fica à vontade para não passar também, porque tem mais gente para falar. Então eu agradeço, pessoal, a oportunidade, e qualquer dúvida, se vocês precisarem, né, pode falar comigo, o Botelho aqui é uma pessoa especial demais, me chamando aqui no convite, né, uma ordem, eu venho correndo, tá bom? Então a gente está à disposição para colaborar com o programa, né, e com vocês.